Olá, eu sou o professor Figueiredo e na aula de hoje nós iremos tratar de um tema muito importante, a ciência moderna. Vamos lá? Eu quero começar essa aula com uma pergunta bem simples. O que é algo moderno? Não sei se você já se perguntou, mas o que faz algo ser considerado moderno? Esse celular, por exemplo, que você carrega para todos os lados aí, ele é moderno? Espero que vocês consigam responder essas perguntas até o final dessa aula. Mas elas já nos deram a deixa. Nós vamos tratar aqui sobre a modernidade, sobre a Idade Moderna. Historicamente, nós sabemos que a Idade Moderna ela se inicia no século XV e vai até o século XVIII. Eu sei que esse tipo de recorte histórico é um pouco problemático, mas facilita muito na compreensão de algumas características comuns nesse período, nesse recorte temporal. Eu sei que seu professor de História já deve ter dado várias aulas a vocês sobre essas características comuns da modernidade. É um assunto da história. Eu queria até relembrar aqui com vocês algumas dessas características. É importante lembrar que entre a Idade Média e a Idade Moderna há um período aí de transição. E esse período ficou conhecido como Renascimento. É essencial entender o Renascimento porque as ideias, as características renascentistas irão ser potencializadas na Idade Moderna. Essa nossa tentativa aqui de entender o que é modernidade, o que é ciência moderna, ela precisa passar pelo Renascimento, porque é como se as ideias modernas tivessem sido germinadas, foram germinadas no Renascimento. Por isso é muito importante entender esse período renascentista. Bom, Renascimento recebeu esse nome porque os seus artistas, os seus filósofos, todos eles em comum estavam tentando resgatar a cultura greco-romana. Havia esse sentimento de tentativa de resgatar a cultura da Grécia e de Roma na Antiguidade. Um exemplo bem clássico disso aí é você observar a arte renascentista. O seu professor, sua professora de arte aí já deve ter lhe ensinado algumas coisas sobre a arte renascentista. Se você for pegar a arte renascentista, ela é muito parecida com a arte da Grécia Antiga, por exemplo. Então havia essa tentativa de resgate cultural de Grécia e de Roma. Bom, mas não é só isso que eu queria falar do Renascimento. Há uma característica que para mim é essencial, crucial, que mudou radicalmente todo esse período e que vai se refletir na modernidade, que é o humanismo. Havia uma tentativa de valorizar, não era só um resgate histórico da cultura greco-romana. No Renascimento havia uma valorização do ser humano, que mais tarde ficou conhecido como humanismo renascentista. Então o Renascimento foi muito importante. Outra coisa que eu queria falar do Renascimento é com relação à teoria política. Vai surgir aí um filósofo muito importante chamado Nicolau Maquiavel, que vai transformar todo o panorama da discussão política também. Um outro aspecto importante para entender esse período de transição é justamente o surgimento de uma teoria que vai romper bruscamente com as concepções da antiguidade e do período medieval. Essa teoria defende que o Sol está no centro, é o centro do universo. É o que nós chamamos de heliocentrismo. Helios é uma palavra grega que significa Sol. Portanto, o heliocentrismo é justamente essa teoria que defende que o Sol está no centro. É interessante porque desde a antiguidade, desde Aristóteles, Ptolomeu, perpassando toda a Idade Média, toda a astronomia não era baseada no heliocentrismo.
e sim no geocentrismo. Geo é uma outra palavra grega que significa terra, o planeta Terra. Portanto, o geocentrismo é a teoria que defende que a Terra é o centro. Bom, o heliocentrismo foi proposto, essa teoria foi proposta por Nicolau Copérnico, que era um sacerdote e astrônomo polonês. Mas vocês imaginem o mal-estar causado por essa nova teoria. Era muito tempo, desde a antiguidade, acreditando no geocentrismo. E vem Nicolau Copérnico romper bruscamente com essa concepção. E isso aí realmente causou um mal-estar. Imagine o mal-estar causado por essa teoria heliocêntrica. Essa problemática astronômica não é apenas um embate entre teorias, não é apenas geocentrismo versus heliocentrismo. Há como pano de fundo aí uma discussão acerca da própria ciência. É como se eles estivessem discutindo o que é científico e o que não é científico. Para jogar mais lenha nessa fogueira, surge aí um pesquisador italiano, nascido em 1564, na cidade de Pisa, que é Galileu Galilei. Galileu ficou famoso por ele ter desenvolvido o seu próprio telescópio e ter aprimorado ele para a observação dos astros. Ele usava esse instrumento para astronomia. E ele teria sido o primeiro a constatar as ideias contidas na teoria de Copérnico, de que o Sol é que estava no centro realmente. Vale lembrar que Galileu é considerado o pai da física moderna e essa constatação, essas pesquisas que ele empreendeu atraiu a fúria da Inquisição. Ele foi julgado e condenado. Ele teve que ou ele voltava atrás em sua teoria ou ele era queimado vivo. E ele resolveu ficar vivo, óbvio. Ele tinha uma verdade, uma evidência científica em mãos. Já deu para perceber que um novo método científico começa a ser instaurado. Galileu realmente foi um divisor de águas. Ele marcou profundamente a ciência moderna. Devido às suas pesquisas, ele realmente obteve grandes realizações. Dentre elas, como eu já falei anteriormente, a construção de um telescópio para fins astronômicos. A lei da queda livre dos corpos também é de Galileu. A utilização, a aplicação da matemática, para observar a natureza também é uma contribuição de Galileu. E aí eu já posso elencar aí 3 elementos dessa nova postura, desse novo método científico. Primeiro, observação. Segundo, experimentação. E terceiro, matematização. Bom, a observação é essencial para você ter acesso aos fenômenos naturais. A experimentação é onde você vai comprovar uma tese. E a matematização é para observar que na natureza há regularidades. Esses 3 aspectos aí desse método científico é muito importante para a ciência moderna. Como proposta de atividade, eu gostaria que você fizesse um texto sintetizando a nova metodologia científica adotada por Galileu. Além desse texto, eu gostaria que você fizesse uma pesquisa sobre o que é o racionalismo. O racionalismo vai ser importantíssimo para as nossas próximas aulas. Até a próxima!